Hoje eu fui acompanhar Fragmentado e eu confesso para vocês que eu estava uma hype bem especial para estar assistindo esse filme. Eu fiz o review dele aqui no canal mais ou menos uns 6 meses atrás e eu estava esperando um baita de um filme, um retorno extraordinário de M. Night Shyamalan, que é bem verdade, já há mais de 10 anos ou 12 anos ele não acerta bem a mão nos filmes, principalmente para aquele público assim como eu, com o meu amigo Marcos Perrin, que estava conversando agora há pouco comigo, inclusive, que sempre acompanhamos os filmes do diretor desde lá dos seus primórdios, né, onde Sexto Sentido simplesmente arrebatou, né, logo na primeira grande produção do Shyamalan e deixou saudades, né, até hoje, principalmente daquele teor, né, impactante para a época. Hoje não é assim algo tão extraordinário que ele fez aquele filme, mas para a época foi um tocante muito forte. Mas hoje o assunto do vídeo é atualidade, né, pessoal? A gente vai falar a respeito de Fragmentado, que conta a história do Kevin, um cara aí aproximadamente de 37, 38 anos, muito bem vivido pelo James McAvoy. É um dos pontos altos do filme que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês, onde ele possui simplesmente apenas 23 personalidades. Então o cara, ele vive um estilista na cabeça dele, ele acaba vivendo inclusive uma mulher muito delicada, muito prendada, e ele acaba vivendo ali também um negociante, acaba vivendo inclusive o personagem de um garoto de 9 anos, e essa é uma das partes muito interessantes do filme. E para a gente começar a viver de verdade a trama, nós vamos nos encontrar com esse personagem no estacionamento de um shopping, onde ele acaba sequestrando 3 adolescentes, dentre elas a Casey, que é a mais inteligente de todas, a mais vivida, que foi vivida pela Anya Taylor-Joy. Quem não se lembra dela foi a Thomasine de A Bruxa, a outra garota a Clary e a tal da Mércia. Essas duas últimas fazem as duas patricinhas meio burrinhas, que você vai ter até vontade de ver essas meninas se ferrando durante o filme, de tão entojadinhas que elas são. Lembra muito algumas menininhas aí que a gente vê por aí, né, pelos corredores de alguns shopping centers e outros lugarzinhos mais onde a gente encontra muita gente desse tipo. Mas, anyway, continuando a falar a respeito da história, a partir do momento que as meninas são sequestradas, tal qual vocês viram no trailer, isso não é spoiler, a gente vai começar a viver uma situação muito interessante, aonde elas são levadas, né, algo assim do melhor estilo, um abrigo antibomba, sem ventilação, sem nada, aonde o Kevin começa a conversar com elas, né, a tentar interagir com elas a cada hora, a cada dia, dentro de uma personalidade, e sempre dizendo que ele vai soltar a besta, que a tal da besta vai vir, e isso já começa a dar um teor ali de mistério junto do filme. Quem seria essa tal dessa criatura que ele promete soltar ali durante o filme, né? Isso que deixou um atrativo muito forte até mesmo nos trailers, né? Onde é comentado muito a respeito dessa, digamos assim, entre aspas, tal criatura. Bom, ao tocante desse desenvolver da história, o que vocês vão começar a perceber é que ele tenta dar um clima parecido com algo que ele fez na Visita, né? Que é aquela questão da perseguição entre corredores e paredes, misturado até com o que nós tivemos recentemente aí de Rua Cloverfield, com um pouquinho também de O Homem nas Sombras, que foi um filme que eu gostei muito. Olha, para a gente falar um pouco mais da história, eu teria que entregar alguns pontos que eu não quero divulgar aqui no vídeo, principalmente para quem ainda não assistiu. Mas eu posso fazer um resumo dizendo o seguinte: a história em si é mais do mesmo, não tem absolutamente nada demais, ela é muito previsível, inclusive, ok? Um diferencial dentro dos filmes do M. Night Shyamalan, que nós simplesmente adorávamos, né, quando ele começou a sua carreira, era aquele teor puta que parílico, né, aquele teor que ele te pega no final e você
puta, tava aqui debaixo dos meus olhos o tempo inteiro, puxa, era essa pessoa, nossa, né, que não tem problema de falar aqui, né, de sexto sentido, nossa, o cara, né, o Dr. Malcolm, né, que foi feito pelo Bruce Willis, ele tava morto o tempo inteiro e a gente não sabia. Então eu esperava que eu ia ver algo mais ou menos nesse sentido em Fragmentado, e não é exatamente o que acontece. Tem um momento do filme que você até pensa, agora vai, mas depois acaba voltando lá para trás e acaba voltando no mais do mesmo. Presta bem atenção, eu não estou dizendo que o filme é ruim, tá? Mas eu esperava muito mais. Agora, o ponto alto, sem dúvida nenhuma, do filme é a interpretação do James McAvoy. Só por aí já vale o ingresso. O cara, ele simplesmente dá um show interpretando as várias múltiplas personalidades do Kevin. Se não é a melhor atuação da sua carreira, porque eu acredito que no nível que ele está, muitos outros filmes interessantes ele deve fazer com certeza, vai ficar para sempre como um dos seus melhores papéis, sem dúvida nenhuma. Eu dizia para vocês que a história é mais do mesmo, como eu frisei ainda há pouco, não é no sentido de querer desanimar vocês de assistirem o filme. Mas já que a gente está falando tanto em M. Night Shyamalan, e por sinal ele vai estar dirigindo aí também Contos da Cripta, né, que vai voltar aí na TNT, tem até um vídeo aqui no canal, vou linkar no final para vocês assistirem, né, ele vai estar dirigindo esse seriado. Uma das coisas que me incomoda no Shyamalan, e ele nunca muda, em todos os filmes dele é regra, sempre tem que ter um personagem no filme, ou mais de um, que tem problemas familiares, né? Problemas ou com o marido, ou o pai que deixou a criança, ou a criança que era abusada. Então ele sempre, até nos seriados que ele tem dirigido, como o Wayward Pines recentemente, ele tem algo que ele não pode fugir disso. De repente, sei lá, se é um trauma pessoal do cara, o que for, mas eu acho que já deu, né, Shyamalan? Dá para você começar a contar a história de um outro lado sem apelar exatamente para esses dramas desnecessários que eu já sei, quando eu vou ver filme do M. Night Shyamalan, eu já sei que tem algum drama de família embutido no meio, e eu acho que o cara tá na hora de mudar sem dúvida nenhuma esse quesito. Um ponto interessante do filme, vou ter cuidado para falar isso aqui para não entregar spoilers também. Veja bem, o filme ele tem, digamos que, uma tentativa de cena pós-créditos, certo? O que seria, por que eu falo de tentativa? Porque geralmente quando você vê os filmes da Marvel, da DC, etc e tal, tem aquela cena pós-créditos depois que pelo menos passa pelo menos 2 minutos de créditos e logo em seguida os caras já jogam, todo mundo fica no cinema esperando e tal. O Fragmentado ele tem uma cena que é quase um pós-créditos, porque não dá nem 20 segundos de tela preta, ele já vem lá com uma cena que propõe aquilo que eu já tinha lido antes mesmo do filme ter estreado nos cinemas, que eventualmente Fragmentado ele pode estar se encaixando com um dos filmes do M. Night Shyamalan. Mas eu não vou falar como essa cena, certo? Então ele tem essa tentativa, tá? Não sei, não dá para dizer se ele vai fazer isso ou não vai, mas é o que nos propõe essa tal dessa cena pós-créditos. Que foi um filme interessante do Shyamalan, sem dúvida nenhuma, Corpo Fechado. Eu acho que na época ele só errou uma coisa, que foi ter colocado o Bruce Willis para fazer um personagem quase, entre aspas, igual o Dr. Malcolm, que é, né, o psicólogo lá do Sexto Sentido, e foi um ano depois do Sexto Sentido. Então ele pegou o mesmo ator para viver dois protagonistas com histórias não semelhantes, mas que dentro ali de uma linha, entre aspas, sobrenatural, tem alguma coisa a ver um com o outro. Mas é um filme que eu não sei, tá, de certa forma, como ele poderia estar unindo isso. Eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar entregando muito mais do que eu já falei para vocês. Bom, pessoal, vai assistir Fragmentado, tá? Como eu disse para vocês, não é ruim, mas poderia ser melhor. Não tem aquela pegada puta que parílica do Shyamalan, pode tirar seu capalinho da chuva, tá? Ele não é ruim, por exemplo, como A Visita foi, que é um filme que eu esperava também muito mais, mas
A visita está muito abaixo de Fragmentado. Pelo menos vocês vão poder se entreter com essa excelente atuação do James McAvoy vivendo esse personagem extremamente sombrio. Caso vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, poxa, dá uma forcinha aí, pessoal. A gente tem crescido tanto nas últimas semanas. Se inscreva e não para por aí não. Recomende para os amigos, tá? Compartilhe o vídeo aí em suas redes sociais. Também não esqueça de participar comigo nos comentários e deixar aquele joinha. Um grande abraço e até breve.